Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo nós paramos aqui, né? A gente estava discutindo de que maneira a diferença de eletronegatividade entre os átomos na formação da molécula promovem a formação de polo positivo e negativo. E a gente percebeu que quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior é esse polo positivo, maior é esse polo negativo. Isso vai gerar uma interação intermolecular mais forte ou mais fraca. Não é isso? Então nós fizemos isso utilizando o conceito de eletronegatividade. Muito bom. Então vamos deixar essa prosa de lado um pouco, daqui a pouco a gente volta com ela. Queria mostrar umas outras coisinhas aqui para vocês, né? Relembrar alguns outros conceitos importantes. Então aqui agora vamos mudar a prosa. Vem com o tio que você passa de ano. Então vamos aqui para uma parte da aula que o tio adora, que é o momento de delírio. Então agora nós vamos só delirar, gente. Não é aula de química mais não, é aula de delírio, ok? Bom, é o seguinte, gente, o tio vai retomar aqui com vocês um pouquinho de geometria básica, né? O que acontece? Geometria e matemática são as rainhas das nossas ciências exatas, né? Sem geometria e matemática a gente não faz nada. Tô escrevendo um artiguinho aí, tratando do trabalho de um cara que foi prêmio Nobel na área de física, mas a área dele tá ali com o pezinho na física e na química, e portanto é do meu interesse, mas é engraçado porque tanto no trabalho dele quanto no trabalho dos seus interlocutores, você percebe o tempo todo o uso de argumento geométrico, né? A geometria recorrentemente a gente percebe que ela aparece dentro das ciências exatas. Então é muito legal a gente poder valorizar, né, aquele conhecimento muito antigo, lá da Grécia Antiga, né? E perceber como é que ele está presente na química, está presente na física. Então acho que vale a pena a gente brincar um pouco com isso, né? E delirar um pouco nessa brincadeira. Então eu vou começar aqui com uma coisa muito simples e singela, que é o seguinte, ó, vamos brincar de geometria com régua e caneta. Se eu fizer um traço aqui, ó, de 3 centímetros, ó, vou colocar aqui 3 centímetros, ok? E aqui embaixo eu fizer um traço de, ó, perceba que essas retas aqui estão paralelas, tá? Ou pelo menos eu estou tentando que sejam paralelas. E aqui eu fiz um traço de 4 centímetros. Perguntinha marota: é válido eu somar essas distâncias? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, se eu somar 4 centímetros com 3 centímetros, ao final, né, quando eu somo essas duas distâncias, eu tenho 7 centímetros. Muito bem. Agora, isso quando a gente está falando no campo da geometria, né, do traço, né, utilizando uma unidade de medida chamada centímetros. Agora eu vou fazer uma mágica aqui com vocês, né? Olha só que legal. Se eu, ao invés de trabalhar com centímetros e ao invés de trabalhar com retas, né, se eu fizer isso aqui, ó, riscar a unidade de medida, e ao invés de trabalhar com tracinho aqui, eu botar uma setinha aqui na ponta, ó, pronto, aí eu vou usar uma outra área do conhecimento que utiliza muita geometria, né, que é o cálculo com vetores, né? Trabalhar com vetores. Vocês vão lembrar, vocês já devem ter visto isso, que existem algumas variáveis
que dá para a gente trabalhar com vetorzinho, né? Porque tem módulo, ou seja, intensidade, direção e sentido, né? Então existem algumas grandezas que precisam ser mensuradas em termos de vetores, certo? Então é curioso que, da mesma forma como eu somei esses dois traços de tamanhos diferentes e obtive que no final eu tenho 7 centímetros, né? Se eu botar um carrinho aqui, né? Olha lá, se eu desenhar um carrinho, se eu desenho bem pra caramba, hein? Olha lá, se eu desenhar um carrinho aqui e dizer para vocês que eu apliquei aqui, ó, uma força de 3 newtons e aqui eu tenho um vetorzinho de 4 newtons, qual que é a resultante da bagaça? Né? Eu tenho uma resultante de força de 7 newtons, né? 7 newtons. O que eu estou fazendo aqui, né? Da mesma forma que é válido eu somar centímetros, que é o valor da minha seta em distância, né? É válido eu somar força, né? Eu posso aplicar aqui o vetorzinho de força de 3 newtons, vetorzinho de força de 4 newtons, então é válido somar. Então perceba que eu utilizo o cálculo vetorial, né? Eu utilizo a geometria para pensar nas grandezas físicas, em algumas, né? Nas grandezas que são vetoriais, que precisam de sentido, intensidade e direção, certo? Muito bem, da mesma forma que nós temos essa brincadeira aqui, né, que é bem intuitiva, essa força se soma com essa, porque elas estão atuando no mesmo sentido, na mesma direção e com intensidades diferentes, né, mas elas se somam para fazer com que o carrinho se desloque, né, isso é muito intuitivo. Da mesma forma, né, gente, a gente pode pensar assim, ó. Opa, tem uma pessoa aqui, né? Vamos pensar que tem uma pessoa aqui, ó. Eu desenho super bem, hein? Olha lá, tem uma pessoa aqui. Muito bem. Aí, vamos imaginar que alguém pegou a mão dessa pessoa e tá puxando para cá, ó. Com uma força de 3 newtons. Ó, então perceba que essa distância é proporcional a 3 newtons. E tem uma outra pessoa que está pegando na outra mão desse camarada aqui, ó, e está puxando para cá, ó. E aí, de forma perpendicular, né? Olha lá, exatamente, com ângulo de 90 graus. Para a gente brincar com o teorema de Pitágoras, que fica mais fácil, né? Então aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos 3 newtons de força, né? A pergunta que não quer calar na situação anterior do carrinho, né? É muito intuitivo pensar que 3 com 4 se somam para dar uma resultante de 7 newtons. Mas aqui, né? Eu tenho essa força sendo aplicada desse jeito e essa sendo aplicada desse jeito. Elas são perpendiculares. Mas para mim é muito intuitivo perceber que essa pessoa ela vai se deslocar para cá, né? Ó, no meio do caminho entre essa e essa, né? Então aí a pergunta que não quer calar, né? É o seguinte: qual que é a resultante aqui, ó? Né? Qual que é essa resultante? Se você tiver um pouquinho de imaginação, você vai perceber que aqui, né? Nós temos exatamente essa distância aqui, ó, de 3 newtons. Ó, o tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha para você enxergar. Ó, esse lado aqui que o tio pintou de azul é numericamente igual a essa reta aqui, ó, de 3 newtons. Certo? Esse lado aqui que o tio pontilhou de marrom, ó. Olha lá. Tô pontilhando de marrom. É numericamente igual a esse 3 newtons aqui, né? E aí, o que nós temos aqui, ó? Um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Olha só que legal. O que é isso aqui? A hipotenusa, gente. Olha só que legal.
Então, qual que é a resultante aqui, né? A resultante ao quadrado é igual a esse 3 ao quadrado mais esse 3 ao quadrado. Não é isso? Cateto. Então, a soma dos dois catetos ao quadrado é igual, né? Esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Não vou ficar deduzindo essa fórmula, né? Para vocês. Mas é curioso a gente perceber isso, né? Que isso a resultante que vem daqui, ó, porque isso aqui está espelhado aqui, né? Então é bem legal de perceber isso. Forma um triângulo retângulo aqui. Então, quando eu resolvo a brincadeira, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quando eu resolvo essa conta, isso dá 4,24 newtons de resultante. Então, essa força resultante aqui, ó, ela é maior do que a força que vem para cá e a força que vem para cá, né? É uma força um pouquinho maior. Beleza, gente? Por que que eu quis relembrar isso, né? Porque é muito legal você perceber que a geometria é extremamente aplicável, mesmo a química, e mesmo essa geometria básica do básico do básico, né? Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, para trabalhar com a molécula de água, nós vamos aplicar a lei dos cossenos, né? Então, vamos relembrar? Então, a gente vai usar esse argumento aqui para deduzir a lei dos cossenos. Ó, conhecimento antiquíssimo. Olha lá, ó. Dedução. Olha como é que a geometria é bonita, né? Dedução da lei dos cossenos. Faço questão de mostrar essas coisas para vocês porque é bem bacana. Você pode estar pensando, nossa, mas é aula de geometria? Não, mas eu vou linkar isso aqui com a química daqui a pouco. Espera aí, certo? Vem com o tio que você passa de ano. Então vamos pegar aqui aqui ficou fácil, né? Aqui ficou fácil porque eu tenho um triângulo retângulo, eu uso Pitágoras, baba, né? Babinha. Agora, e quando eu não tenho um triângulo retângulo, aí eu vou ter que sempre usar a lei dos cossenos, aí fica mais dificinho um pouco, certo? Então vamos lá. Tenho aqui um triângulo qualquer, ó. Perceba que não tem nenhum ângulo 100% reto, tá? Nenhum ângulo de 90 graus. Ou pelo menos tentei não desenhar com 90, né? Então, vou chamar isso aqui de lado A, isso aqui de lado B, e isso aqui de lado C. Ok? Ó, o tio vai fazer com corzinha bem diferente para você. Olha só, esse aqui é o ângulo θ. Eu vou chamar de ângulo θ. Vamos supor, e aí esse ângulo θ eu conheço, certo? B, esse lado aqui é o lado B, né? Eu também conheço. Esse lado C eu conheço. Se eu tenho esse ângulo, esse lado, esse aqui é o lado desconhecido. Olha lá. Mas eu posso achar, né? Se eu conheço a lei dos cossenos, eu posso achar. Então, toda vez que eu tiver um triângulo, onde eu tenho esse lado que eu conheço, esse lado que eu conheço, esse ângulo θ que eu conheço, né? E esse lado que eu desconheço, eu consigo calcular esse lado. Ó, daqui a pouco vocês vão entender o que o tio está falando. São argumentos que o tio vai usar para química daqui a pouquinho, certo? Então vamos lá, vamos botar corzinha aqui no Paranauê. Ó, vou botar roxinho aqui. Não, na verdade, eu vou passar um traço aqui, ó. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso, né? Um tracinho aqui que eu vou chamar de M. Tá?
essa reta tem a distância m, beleza? E aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus e um ângulo de 90 graus, certo? Muito bem. Então, eu vou chamar essa distância aqui, ó, que eu vou pintar de roxo, olha lá, de distância D, certo? Ó, como eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso aplicar os conhecimentos que você conhece, né? Ó, cosseno de θ, e aí eu não vou ficar entrando, não vou deduzir essas, porque senão a gente fica só deduzindo, é uma dedução sem fim. Cosseno de θ é igual a D sobre B, né? Cosseno de um ângulo é o lado D aqui, ó, dividido pela hipotenusa, tá? B aqui no caso é a hipotenusa, né? Para esse triângulo aqui, ó. Então essa é uma relação matemática importante. Isolando D, né? Se eu passar o B para lá multiplicando, vai ficar D é igual a B cosseno θ. Essa é a primeira relação matemática importante, certo? Muito bem, vou mudar a corzinha para você entender, ó. Se isso aqui chama D, isso aqui eu vou chamar de E, ó, essa distância. E aí, vocês concordam comigo que E é igual a C menos D? Olha lá, essa reta total aqui eu chamei de C. Essa reta aqui é D. Essa reta total, que é C, menos essa daqui, dá E. Então, E é igual a C menos D. Muito bem. O valor de D eu tenho, é B vezes cosseno de θ. Então, se E é igual a C menos D, é válido dizer que E é igual a C menos B cosseno de θ. Certo? Ó, eu peguei essa relação aqui, B cosseno θ, que é igual a D, e enfiei aqui, ó, no D. Então, tá aqui uma segunda relação matemática importante. Beleza? Muito bom. Vou voltar aqui pro azulzinho, ó. Ó, em relação a M. Por quê, ó? Porque desse lado também tem um triângulo retângulo, né, ó? Não é isso? Não, desse lado não vou olhar para esse lado aqui ainda não. Esse lado aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. E M é o fundinho do triângulo, não é isso? Então vai ficar assim, ó, seno de θ é igual a M sobre B. Não é isso? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, é o seno de θ. O seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dele dividido pela hipotenusa. Não vou deduzir essas fórmulas bem básicas não, tá? Então, se seno de θ é igual a M sobre B, isolando M, passando B para lá multiplicando, fica M é igual a B vezes seno de θ. Então, está aqui uma segunda relação matemática importante. Quer dizer, uma terceira relação matemática importante. Muito bem. E agora, o que é que eu faço? Agora eu faço assim, ó. Agora sim, eu vou olhar para esse outro triângulo, ó. Certo? Quando eu olho para esse outro triângulo, eu tenho essa relação matemática aqui, ó, que é Pitágoras. A ao quadrado é igual a M ao quadrado mais E ao quadrado, não é isso? Ah lá, essa daqui é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a M ao quadrado, que é esse cateto, mais E ao quadrado, que é esse cateto de baixo. Certo? Então, vamos
operacionalizar aqui na brincadeira. Vai ficar a ao quadrado é igual. M eu conheço como sendo b seno de θ. Eu não disse aqui que m é igual a b vezes seno de θ? Então eu posso substituir m por esse valor aqui, né? Por b seno de θ. Então vai ficar a ao quadrado é igual a b seno de θ ao quadrado. Mais e ao quadrado. O e eu já deduzi aqui, ó, é c menos b vezes cosseno de θ. Então vai ficar c menos b cosseno de θ. Tudo isso ao quadrado. Certo? Muito bom. A ao quadrado é igual. Vou aplicar aqui, é uma multiplicação, né? Então, vou aplicar aqui, vamos brincar de álgebra, né? Vai ficar b ao quadrado seno de θ ao quadrado. Né? Eu aplico aqui e aqui. Mas, aqui, ó, eu tenho uma subtração. Então, vou ter que aplicar a álgebra um pouquinho diferente, né? Fica o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, não é isso? Então, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, que é b cosseno de θ, mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é b cosseno θ. B cosseno θ ao quadrado, eu já vou colocar tudo ao quadrado, né? Porque fica b ao quadrado cosseno de θ ao quadrado. Certo? Maravilha? Ó, como tá acabando a folhinha, eu vou copiar essa expressãozinha aqui na folhinha de baixo, e aí eu continuo. Então fica assim, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado seno ao quadrado de θ mais c ao quadrado menos 2c b cosseno de θ mais b ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Momento de delírio, gente. Momento de geometria. Daqui a pouco você vai ver o poder disso aqui. Muito bem. Vamos pegar agora, ó, vou pintar de marronzinho para ficar bem bonitinho, esse termo e vou pegar esse termo, vou colocar um do ladinho do outro, né? Aqui tanto faz colocar na ponta ou do ladinho, tanto faz, eu vou ter que somar de todo jeito. Então eu só vou rearranjar para facilitar as coisas aqui para nós. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado seno de θ ao quadrado, né? Mais b ao quadrado cosseno de θ ao quadrado mais, agora eu vou copiar esse termo todo aqui, ó, c ao quadrado menos 2cb cosseno de θ. Muito bom. Agora vamos olhar para isso aqui, ó. O que dá para fazer aqui? Dá para colocar o b ao quadrado em evidência, não é isso? Então vai ficar b ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Vou copiar o resto aqui, né? A ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cb cosseno de θ. Muito bem, aqui tem você já deve ter visto isso na geometria em algum lugar, mas o seno ao quadrado de algum ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá sempre 1, isso aqui se cancela e vira 1, certo? Então isso aqui já era, vai para o espaço, por isso que eu quis colocar um do ladinho do outro e coloquei b ao quadrado em evidência, porque já dá para simplificar bastante a equação. Então vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cb cosseno de θ.
Gente, isso aqui, ó, é o que a gente chama de lei dos cossenos, certo? É uma lei extremamente útil. Grava essa lei, gente, porque você vê isso na química, por incrível que pareça. Eu tô lá estudando teoria dos gases, às vezes você vê essa lei aparecendo, né? Isso lá no trabalho original do cara que está propondo. Bom, mas enfim, eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas é uma lei importante. Nós vamos aplicar ela daqui a pouquinho, tá? Na química. Beleza, gente? Ficou claro? Então, toda vez que eu tiver quer ver, um triângulo, e aí é claro que eu posso chamar qualquer um de A, B, C, né? A, B, C. Eu sempre tenho três lados, aliás, aí, ó, os lados, a relação matemática que existe entre os lados de um triângulo tá aqui, certo? Beleza, gente? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente for trabalhar com vetor, né, da mesma forma que a gente brincou aqui, né? Olha só, se eu tenho um vetor aplicado para cá e um vetor aplicado para cá, a resultante é a hipotenusa desse triângulo. Da mesma forma que eu somei 3 centímetros com 4 centímetros, deu 7 centímetros, e aí quando eu mudo um negocinho para vetor e eu somo os dois vetores, dá 7 newtons, né? É válido pensar assim também. Então a gente vai usar muito essa questão da geometria, das leis da geometria, pensando em vetores na química e na física. Isso é recorrente, tá bom, gente? O vídeo tá se estendendo bastante, eu vou parando ele por aqui, mas nós vamos retomar essa lei dos cossenos daqui a pouco para pensar a fórmula da água, beleza? Beijo, beijo, beijo e até a próxima atividade.